Olá, muito boa tarde. Mais um vídeo aí no Café 90. A gente volta agora com um vídeo. Depois de uma semana de futebol sul-americano, a gente volta para o futebol europeu. Nesse vídeo, a ideia de hoje é a gente compartilhar um pouco sobre aquilo que eu acho que são os jogos mais interessantes do fim de semana europeu. Então, fim de semana aí, sábado e domingo, com bons jogos no futebol europeu. Semana que vem, a gente já vai ter Champions League. Então, acho que vale a pena a gente dar uma observada em alguns dos times, alguns jogos, alguns confrontos interessantes para serem observados. Anotei aqui alguns jogos que eu devo assistir, alguns jogos que eu devo acompanhar. Queria compartilhar aqui com vocês aquilo que eu acho que pode ser interessante de você por aí acompanhar também no futebol europeu nesse final de semana. Falei de futebol europeu, mas eu quero abrir aqui na sexta-feira com um confronto saudita, um jogo um pouco diferente, um pouco fora do radar talvez da maioria, mas hoje, na sexta-feira, a gente tem Al Ittihad contra Al Nassr, jogo às 3 da tarde, estava tentando olhar aqui qual horário que vai ser às 3 da tarde dessa sexta-feira. O Al Ittihad recebe o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. O Al Ittihad é atual campeão saudita, time do Benzema, time do Fabinho, time do Aouar, o francês. É um bom time, o time do Al Ittihad. Tem um técnico, eu esqueci o nome do técnico, é um técnico alemão de muito potencial. Pega o Al Nassr do Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo, do Sadio Mané, do Ângelo. O Al Nassr talvez o melhor elenco do futebol saudita, tem Coman, tem João Félix, tem Inigo Martínez, Bento no gol, é um baita time do Al Nassr. Vai ser um confronto interessante aí dos dois ricos aí da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um desnível muito grande entre os grandes times, os times de investimento e os times médios, né? Então, nesse nível de jogo, são jogos que podem definir o campeonato no futuro. Então, quem vence, quem perde pontos nesse jogo pode ficar para trás. Então, um joguinho interessante aí para observar hoje na sexta-feira. E aí amanhã, a partir de amanhã no sábado, vamos lá os jogos que a gente separou aqui que eu acho que pode ser interessante. A gente abre o sabadão às 8h30 da manhã com Brentford e Manchester United. O Manchester United tentando engatar aí a segunda vitória seguida, ganhou do Chelsea no último final de semana. Enfrenta o Brentford, que até a temporada passada era um Brentford muito chato de ser enfrentado, mas esse começo de temporada do Brentford é ruim. O Brentford perdeu muitos jogadores, perdeu inclusive seu técnico, Thomas Frank, foi pro Tottenham. Então é o reencontro do Mbeumo, inclusive, ex-Brentford, agora no United. Então é um confronto que é extremamente acessível para o United, mas é um United que ainda não vive no melhor dos momentos, apesar de ter vencido o Chelsea, não fez um grande jogo. Então vamos ver se o United consegue a segunda vitória seguida. Depois, às 10 da manhã, eu separei um jogo que talvez esteja um pouco fora do radar da maioria e não seja um jogo tão apelativo, tão interessante, mas para mim é muito interessante o como recebe a Cremonese na Série A italiana. E aí, por que é interessante? O como tem o Cesc Fábregas é o treinador do Como, ex-jogador do Barcelona, ex-jogador do Arsenal, e tem um time muito jovem, um time muito interessante, vai fazendo um começo de campeonato italiano muito bom, tá, se não me engano, em sexto ou sétimo lugar, vem de vitórias boas, venceu a Fiorentina fora de casa na última rodada. É um time que tem o Álvaro Morata no comando do ataque, mas acho que para mim o destaque é o Nico Paz, meio argentino de muita qualidade, vale muito a pena ficar de olho nele. Ele é um jogador que foi revelado no Real Madrid, foi vendido ao Como, emprestado e depois vendido, e tem uma cláusula de recompra, se eu não me engano, bem baratinha do Real Madrid. Então acho que tem uma grande possibilidade dele em breve voltar ao Real Madrid nas próximas temporadas e vem se desenvolvendo ali no Como. É um jogo interessante para observar. A Cremonese é um time desconhecido que acabou de subir para a primeira divisão italiana, mas que está invicto. Ganhou 2 jogos, empatou 2 jogos, inclusive ganhou do Milan na estreia, está inclusive na frente do Como na tabela. Então pode ser um jogo interessante aí, um pouco fora do radar, interessante para se observar. Às 11 da manhã a gente tem 3 jogos dividindo o horário na Inglaterra, e aí são 3 jogos interessantes para se observar também. Chelsea, Brighton, Palace, Liverpool e City e Burnley jogam no mesmo horário. Aí alguns pontos interessantes: o Chelsea enfrenta o Brighton dentro de casa, depois de perder do United, está num começo de temporada meio oscilante, o pós-mundial ainda tá cobrando o seu preço, o Chelsea ainda tentando encaixar. Pega um Brighton que também está tentando se desenvolver nessa temporada. Acho que o mais interessante desse confronto é as leis do ex possíveis do Chelsea. O Sanches não joga, né, porque foi expulso no último jogo, mas o Robert Sanches é ex-Brighton, o Cucurella ex-Brighton, Caicedo ex-Brighton, João Pedro ex-Brighton. Estou tentando lembrar, talvez tenha mais algum nome, mas
é um time cheio de jogadores do Brighton, pode ser interessante uma possível lei do ex aí nesse jogo do Chelsea. O Palace e Liverpool acho que é o jogo mais interessante desse horário na Inglaterra. Foi o confronto que deu o título para o Palace na Community Shield no começo da temporada. O Palace vem muito bem nesse ano, apesar de perder alguns jogadores importantes, como o Eze. O Palace vem bem nesse começo de temporada, pega o Liverpool invicto, né? O Liverpool ganhou todos os jogos, ganhando muitos deles no final do jogo, mas vai ter um jogo duro contra o Palace fora de casa. Acho que aqui há uma possibilidade o Liverpool perder pontos, ou pelo menos ter um jogo difícil, então acho que é o jogo mais interessante das 11 da manhã. O City recebe o Burnley, e aí o City é amplamente favorito, precisa dos pontos, perdeu muitos pontos já nesse começo de temporada, tá ficando para trás, precisa ganhar para brigar ali pelas primeiras posições. Às 11h15 aí o jogo mais interessante do sábado, né? Vai ser o jogo, provavelmente o jogo mais assistido desse sábado, que é o Clássico de Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid. Dois times em fases diferentes, o Atlético de Madrid no começo de La Liga muito ruim, apesar do bom jogo do Atlético de Madrid na semana passada pela Champions League contra o Liverpool, o Atlético de Madrid no começo de La Liga muito ruim, empatando muito, se eu não me engano acho que foram 6 jogos no Campeonato Espanhol, empatou 3, ganhou 2 e perdeu 1, se eu não estou enganado. O Atlético de Madrid já deixou muito ponto para trás num campeonato como o espanhol, isso é praticamente determinante para não brigar pelo título, já ficou muito para trás, apesar das boas contratações que o Atlético de Madrid fez. O Julián Álvares é dúvida, ele foi substituído no último jogo, acho que deve ser titular, mas é dúvida. Almada fora, então o Atlético de Madrid com alguns desfalques importantes. E o Real Madrid, por sua vez, 100% de aproveitamento, líder do campeonato espanhol, jogando muito bem, mas ainda em fase de adaptação com o Xabi Alonso, principalmente entre elenco e Xabi Alonso. Acho que a grande questão aqui a se observar do Real Madrid é sempre a escalação que vai partir de titular o Real Madrid. O Xabi Alonso fazendo sempre um rodízio ali no ataque, o Vinícius Júnior não terminando quase nenhum jogo como titular, o Rodrigo quase nunca sendo titular, então essas mudanças todas no time titular acho que é o que vale a pena se observar nesse jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Vamos ver no que dá, é um clássico importante, sempre clássico é clássico, né? Depois, à 1h da tarde, a gente tem Juventus-Atalanta, bom jogo na Itália, bom jogo para se assistir. Juventus, num começo de temporada muito surpreendente, fazendo bons jogos, é segundo colocado no campeonato italiano, está na cola do Napoli, precisa vencer a Atalanta para seguir nessa cola, precisa vencer para seguir a caça do Napoli. A Atalanta também, surpreendente nesse começo de temporada, perdeu alguns nomes importantes, teve 2 tropeços nos 2 primeiros jogos, venceu os 2 últimos e está ali na primeira metade da tabela, disputando as primeiras posições, então pode ser um jogo interessante. Aí separei para fechar o sábado 3 jogos que também estejam talvez fora do radar. Primeiro, Gladbach, Mönchengladbach, né? O Borussia Mönchengladbach contra o Eintracht Frankfurt na Alemanha, 1h30. Um jogo também de 2 equipes que não são tão apelativas, não fazem tanto o gosto da galera, mas o Frankfurt é o time mais interessante, acho que eu já comentei isso num vídeo recente, é um dos times mais interessantes para mim da Europa nesse começo de temporada, por conta dos seus jovens jogadores. Venceu os 2 primeiros jogos na Alemanha jogando muito bem, aí perdeu do Leverkusen fazendo um jogo decente, e na última rodada acho que sentiu um pouco a rodada de Champions, onde goleou o Galatasaray, e acabou perdendo na última rodada, se não me engano, para o Union Berlin. Então é um jogo interessante para se observar como o Frankfurt vai se portar. O Mönchengladbach não começa bem essa temporada, apesar das últimas temporadas muito boas. O Gladbach nessa temporada atual não começou bem, mas vem de um empate bom contra o Leverkusen na última rodada, então interessante observar aí como é que vai ser esse confronto. Depois, acho que o jogo mais legal de se assistir na Espanha, fora Real Madrid e Barcelona, que vai ser Villarreal e Atlético de Bilbao. O Villarreal recebe o Bilbao, o Villarreal com um começo de temporada muito bom, vencendo os jogos, conseguindo imprimir seu ritmo, fazer bons jogos, principalmente dentro de casa. Pega o Bilbao, que teve os 2 primeiros jogos muito bons na Espanha, vem de 2 tropeços, também tropeçou na Champions, apesar de perder do Arsenal, não ser um tropeço, fez um jogo bem interessante contra o Arsenal, acabou perdendo no final. Vai ser um confronto interessante, legal de observar, acho que tem possibilidades de ser um confronto bem disputado, um confronto para gols aqui, vai ser interessante de assistir. E aí a gente fecha o sábado com Tottenham e Wolves pela Inglaterra. O Tottenham recebe o Wolverhampton, o Tottenham tentando ainda se encontrar, fazendo bons jogos, mas às vezes oscilando, empatando, perdendo. Recebe o Wolverhampton dentro de casa, um jogo que em teoria o Tottenham é bem favorito, mas nesses jogos o Tottenham tem sofrido nessa temporada. O Tottenham novo, do Thomas Frank, está tentando se encaixar, pega um Wolverhampton que ainda não pontuou na Premier League, perdeu todos os jogos,
correndo sérios riscos. O Wolverhampton cheio de conhecidos brasileiros, né? João Gomes e André de volantes, o John Arias no meio, Vitor Pereira no banco, então é um time bem conhecido dos brasileiros, precisa urgentemente pontuar no campeonato inglês, senão vai ficar muito difícil de se salvar. Assim a gente fecha o sábado, e aí no domingo eu separei mais 6 jogos interessantes aqui para a gente observar no futebol europeu. A gente abre às 10 da manhã com Roma e Verona, Roma do Gasperini, muito boa Roma do Gasperini, muito bom começo de temporada, vem de vitória inclusive no clássico contra a Lazio, um time a se observar, bem interessante. Acho que é extremamente favorito aqui contra o Verona, deve somar mais pontos e tá ali brigando nas primeiras posições, legal de observar aí às 10 da manhã. Meio de 15 a gente tem um jogo, o primeiro jogo aqui que eu anotei, o primeiro e único jogo que eu anotei do Campeonato Francês nessa rodada e não é do PSG. A gente tem Lille e Lyon, meio de 15, 2 times brigando ali na parte de cima da tabela, o Lyon acho que é terceiro, o Lille é sexto. É um jogo interessante para se observar, o Lyon vai fazendo um começo de temporada surpreendente, apesar de todos os problemas extracampo, o Lyon foi rebaixado, depois voltou, aí teve o clube vendido, depois não sabe se vai vender mais, vendeu um monte de jogador, então é um ambiente complicado do Lyon, mesmo assim um começo de temporada muito bom, vai fazendo bons resultados. Os 2 times venceram no meio de semana agora nas competições europeias, se não me engano os 2 times estão disputando a Conference, um é a Conference, o outro é a Europa League, eu não lembro agora, mas os 2 times venceram nesse meio de semana e jogam agora de novo. O Lille do Olivier Giroud está no comando do ataque do Lille, também vem fazendo bons jogos, já venceu o Mônaco, por exemplo, essa temporada, vai ser um jogo interessante de ver. Aí um dos jogos mais interessantes do domingo é ao 12h30, Newcastle e Arsenal. Newcastle que na temporada ainda não engatou, ainda não conseguiu bons resultados. Em 4 ou 5 jogos da Premier League, acho que foram 5 jogos da Premier League, eles empataram 3. Então o Newcastle tá bem abaixo na tabela do que se espera, acho que tem que melhorar muito. Perdeu para o Barcelona no jogo da Champions também, então é um começo de temporada bem ruim do Newcastle. Perdeu pontos em jogos que é normal perder pontos, só que precisa começar a somar, porque senão vai ficar para trás. Pega o Arsenal, que da mesma forma faz um começo de temporada bom, mas o Liverpool faz um começo de temporada muito bom, e aí o Arsenal já está a 5 pontos do Liverpool, não pode deixar mais pontos no caminho se quiser continuar sonhando com o título, porque na Premier League a gente tem visto que as temporadas são decididas por poucos pontos, então os pontos perdidos no começo da temporada podem ser importantes no final. Então vai ser um jogo bem disputado aqui, acho que vai ser bem interessante observar esse Newcastle e Arsenal. Ao 1h30 eu anotei aqui um Barcelona e Real Sociedad. O Barcelona segue a caça do Real Madrid, acho que o Real Madrid tem chances de tropeçar nessa rodada, vai ter o clássico contra o Atlético de Madrid, então o Barcelona tem a obrigação de vencer a Real Sociedad para seguir aí buscando alcançar o time do Real Madrid. Barcelona talvez nesse começo de La Liga vai ter agora o jogo mais chatinho de se enfrentar, apesar da Real Sociedad não ter começado tão bem a temporada, tem muitos bons jogadores, é um time organizado, é um time sempre chato de se enfrentar, então acho que esse pode ser um jogo casca de banana para o Barcelona, precisa entrar atento, ainda mais sabendo que vai ter Champions no meio de semana, então pode ser que o time tire um pouco o pé, precisa estar atento, vai ser um jogo difícil. E aí, às 3h45, aí sim acho que é o jogo mais legal do final de semana não, do domingo, que é Milan e Napoli na Itália. O Milan recebe o Napoli, o Milan começou mal a temporada, tropeçou contra a Cremonese, fez um jogo contra o Lecce, o segundo jogo bem limitado, mas conseguiu o resultado, e aí depois disso engatou algumas vitórias, está ali nas primeiras posições, está brigando pela liderança do campeonato italiano, com o próprio Napoli. O Napoli, aí sim, 100% de aproveitamento, mantém o ritmo que vinha na temporada passada, com os reforços que teve, é um time mais forte do que o da temporada passada, com o De Bruyne ali no meio de campo, o Napoli muito interessante, vai até Milão para enfrentar o Milan, vai ser um duelo bem interessante de se observar, acho que o Napoli parte um pouco à frente do Milan, mas por jogar fora de casa pode ser um jogo bem equilibrado, bem interessante de se assistir, pode ser daqueles jogos também que decidem campeonatos no futuro. Então acho que é o jogo mais interessante de se observar no domingo. E aí a gente fecha aí, eu coloquei um bônus aqui, não é do futebol europeu, mas acho que é interessante de se observar. No domingo, às 8 da noite, tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. O Brasil vai jogar essa Copa do Mundo Sub-20, estreia contra o México. Tem alguns nomes conhecidos, outros nem tantos, muitos nomes não foram liberados pelos seus clubes, tanto no futebol europeu quanto no futebol brasileiro, então muitos jogadores que seriam convocados pela seleção brasileira foram cortados por conta disso. A Copa do Mundo não entra como data FIFA, então os times não são obrigados a liberar eles,
mas vai ser interessante de observar. Acho que vou dar uma boa olhada nessa Copa do Mundo Sub-20, não só no Brasil, mas em outras seleções. E aí o Brasil estreia contra o México. Acho que o duelo mais difícil dessa primeira fase do Brasil vai ser esse contra o México. Interessante observar às 8 da noite nesse domingo. Bom, é isso que eu vou assistir, provavelmente, não sei se tudo, mas algumas coisas aqui é o que eu devo assistir nesse final de semana de futebol europeu. E aí semana que vem a gente volta para falar alguns desses jogos, para falar dos jogos de Champions, a gente segue conversando aqui sobre futebol. É isso aí, se gostaram, peço que deixem um like, e é isso aí. Abraço, valeu!